Bom dia a todos. Eu, no início, gostaria de agradecer penhoradamente ao Núcleo de Estudos Luso Brasileiro por esta iniciativa intercontinental de cooperação, de difusão do conhecimento entre os dois continentes, entre os dois países irmãos, Portugal e o Brasil. E gostaria também de saudar o professor José Barroso Filho e a professora Gisela, que, sem dúvida alguma, farão uma apresentação muito melhor do que a minha. Quero me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Rodrigo Shoa. Eu me formei pela Universidade Federal do Estado do Ceará no final da década de 90, ainda do século XX. E imediatamente, alguns anos após, iniciei o mestrado na Universidade Federal do Ceará na área do Direito Constitucional. E tive por orientação, por orientador, o professor Martônio Montalver, que em várias ocasiões já veio aqui na Universidade Clássica de Lisboa, que pessoalmente é um dos grandes amigos que eu possuo, além de ser o seu discípulo. E me aproximei muito, neste período do mestrado, do professor Paulo Bonavides, que dispensa apresentação para todos vocês. Terminei o mestrado em Direito Constitucional no ano de 2005 e não havia um curso de doutorado na Universidade Federal do Ceará, o que fez com que eu iniciasse meu doutorado na Federal do Ceará na área de Sociologia, porque eu comecei a ensinar na cadeira de Ciência Política no ano de 2001, um pouco após eu ter me formado. 2001, então já são mais de 15 anos. A grande vantagem de ser professor, pelo menos eu acho, é que o tempo passa mais devagar para a gente. Se eu comecei a ensinar em 2001, como vocês podem perceber bem, eu sou bastante conservado. Quando eu iniciei como ouvinte o estudo na área de Sociologia, em que eu estava aprofundando e puxando para a área do Direito Constitucional, que foi de grande valia, eu tive que ler, realmente eu tive que ler Marx, realmente eu tive que ler Max Weber, realmente eu tive que ler Durkheim, e teóricos que me deram um encantamento na área que se chama hoje o imaginário, principalmente o professor Cornelius Castoriadis, e que fez a abertura de uma nova cadeira, um pouco pioneira na Universidade Federal do Ceará, que é a cadeira do imaginário jurídico. No ano de 2011, abriu pela primeira vez o curso de doutorado da Universidade Federal do Ceará em Direito Constitucional. E eu fiquei extremamente ansioso, mais ansioso ainda, porque estava sendo colocada a ideia, principalmente extraoficialmente e implicitamente, uma reserva de vagas para os professores da Universidade Federal do Ceará, mas evidentemente aberto por toda e qualquer pessoa. E eu me inscrevi e logrei passar em primeiro lugar. Eram 4 vagas. Em 2011, eu iniciei em agosto de 2011, houve uma grande injeção de verbas por parte da Universidade Federal do Ceará nesse curso de doutorado, e em outubro de 2011 houve uma série de encontros internacionais entre a Universidade Federal do Ceará e esta Universidade Clássica de Lisboa, a Universidade de Vigo, na Espanha, e a Sorbonne, em que
eu participei desses 3 encontros e foi em 2011, em outubro, pela primeira vez que eu conheci esta Universidade Clássica de Lisboa e com ela absolutamente eu me encantei. Eu fiquei fascinado com a infraestrutura e principalmente com o empenho dos acadêmicos na área de pós-graduação, uma real e genuína vontade de aprender. E isso, para mim, é o mais importante, disparadamente. Estou na fase final do doutorado e aqui eu gostaria, então, de retificar a gentileza do Núcleo de Estudos do Uso Brasileiro, na retificação no sentido de que eu ainda não sou doutor em Direito Constitucional. Eu vou qualificar a minha tese no mês que vem, em junho, será a minha qualificação, que eu espero que eu logre êxito dessa qualificação. A minha orientadora é a professora Denise Lucena Cavalcante, que fez pós-doutorado aqui nesta Universidade Clássica de Lisboa e que foi orientada pelo professor Eduardo Paes Ferreira, que eu tornei-me um imenso admirador dele e de sua obra e seus estudos em Direito e Economia no All Economics. E pretendo, se Deus quiser e a saúde me permitir, após essa qualificação, doutorar-me em Direito já em julho deste ano, se tudo der certo, se Deus quiser. Bem, esta é a minha apresentação, mas agora eu vou iniciar o nosso encontro, o nosso assunto, referente à evolução do Estado Democrático de Direito após a Segunda Guerra Mundial. E, nesse sentido, eu coloco o seguinte, um resumo do que a gente vai ver. Em resumo, pode-se falar em 3 Estados constitucionais. O primeiro, o Estado Liberal de Direito. O segundo, o Estado Social de Direito, que irá terminar com a Segunda Guerra Mundial. E o atual Estado que nós estamos vivendo, o Estado Constitucional, o Estado Democrático de Direito, que tem uma série de características, em que estas séries de características elas são relativamente comuns entre os países ocidentais, que são Estados Democráticos de Direito, e que estão ainda se desenvolvendo. E a gente vai ver não somente as características, mas também um apanhado histórico da evolução destas instituições ao longo do tempo. E uma análise de direito comparado que está acontecendo e do que, ao final, as perspectivas do que poderão acontecer. Antes do Estado de Direito, nós tínhamos pura e simplesmente a ideia de Estado, que modernamente vai se iniciar após a paz de Westfália, após a Guerra de 30 anos. Isso em 1648. Essa é a compreensão moderna para alguns analistas de teoria do Estado. Há controvérsias quanto a isso, mas eu vou adotar esta ideia para tornar mais didático, já que este não é o foco. A ideia de Estado, ela possui consensualmente 3 elementos constitutivos consensuais ou unânimes nesse sentido. A ideia do elemento humano, que é íncito, que é essencial, e que modernamente nós chamamos de povo, território e o poder. Por poder aqui, eu vou sempre procurar ser coerente quanto aos conceitos, como o professor John Rawls, da Universidade de Harvard, ele sempre colocou que importante para você ser compreendido por um auditório é você ser muito claro quanto aos conceitos colocados. E os conceitos que eu vou colocar, eu quero deixar claro também que eles são resumidos. E por serem resumidos, eles não são rigorosamente exatos. Quando você resume algo, você deixa de ser exato, você deixa de ser preciso. Mas isso é necessário em razão do nosso tempo muito exíguo. Então eu serei resumido os conceitos a serem adotados, já deixando explícito, reitero, que eles não são exatos. Por poder, entenda-se decidir em nome de uma coletividade. Decidir em nome de uma coletividade, esse é o termo-chave. E nesse sentido, o poder sempre existiu em todas as comunidades humanas.
o que é relativamente recente. E isso vai se dar com o início do Estado de Direito. Vai ser a colocação de mecanismos institucionais de limitação do poder do Estado. De se limitar, então, o que se deu uma enorme ojeriza aos déspotas no período anterior ao Estado de Direito, que era o período do Estado absolutista, em que temos como símbolo a administração do rei Luís XIV na França, e em que tivemos no Brasil, posteriormente, o despotismo de Dom Pedro I para vocês portugueses, Dom Pedro IV, aqui de Portugal. Esse período ele vai ser terminado com as chamadas revoluções liberais burguesas, as três principais, em que a primeira delas foi a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, e que, do ponto de vista constitucional, a importância que nós temos como documento vai ser a edição do Bill of Rights em 1688 e 89. Há discussões históricas, se foi no final do ano ou se foi no início de 1689, a gente coloca nesse período, então, em que o Bill of Rights ele vai ser agora um documento em que o rei João Sem Terra, o rei João Sem Terra de 1215, em que o rei Jaime ele vai aceitar, vai acatar, mas isso depois da Revolução, a ideia de se editar uma carta de direitos para o povo inglês. Vejam aqui a ideia, para o povo inglês. Houve, um século depois, a Revolução de Independência das 13 colônias norte-americanas, isso no ano de 1776, que vai redundar na independência de 4 de julho, mas do ponto de vista constitucional, que é o que nos interessa, Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, e o que mais nos interessará do ponto de vista constitucional, a Convenção dos Estados Unidos, que tornou-se posteriormente a Constituição norte-americana de 1787, em que até hoje é a mesma Constituição, com apenas 25 emendas. E finalmente, o mais importante de todas as revoluções, a Revolução Francesa de 1789, essa todos nós sabemos. E por que ela foi a mais importante? Porque ela difundiu estas ideias. A Revolução Francesa vai ter o grande mérito de se espalhar no mundo ocidental, principalmente na Europa. E essas ideias, elas vão permanecer no imaginário cultural das elites culturais desse período. E aí esta influência, ela vai se dar em várias partes do mundo, vai se dar inclusive no Brasil, em que nós tivemos a Inconfidência Mineira, em que os inconfidentes eram bastante baseados na Revolução Francesa e nos papers dos federalistas, de Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, John Adams, em que hoje estão compilados uma obra clássica, o Federalista. Os inconfidentes mineiros já liam essas obras e eram profundamente influenciados por elas. Várias dessas tentativas de sublevações, elas não deram certo, mas a ideia difundiu-se, como eu disse, e se espalhou. E inicia-se o primeiro dos estados, o Estado Liberal de Direito. O Estado Liberal de Direito ele vai ter como eixo principal a ideia de limitação do poder. E como é que se limita o poder do ponto de vista constitucional? Com duas estruturas, em que uma delas é voltada para si mesmo, o próprio Estado, em que essa limitação do poder ao próprio Estado vai ser conhecida como separação dos poderes. É o próprio Estado se limitando. É o próprio Estado colocando os freios e contrapesos e os elementos das funções típicas e atípicas, que aqui é despeciendo, que eu falar para vocês. E o mais importante é agora colocar para os particulares, todos nós, a ideia de reivindicações contra o próprio Estado, que vão ser conhecidos como os direitos fundamentais. Na época, os direitos individuais. Do ponto de vista histórico, os direitos de primeira geração, em que se caracterizavam os direitos de primeira geração, e do ponto de vista atual, os direitos de primeira dimensão,
como os direitos em que procuram limitar o abuso do poder do Estado. Esta é a grande vantagem do Estado Liberal de Direito. Mas o Estado Liberal de Direito ele foi extremamente absenteísta. Ele não tinha a menor preocupação com a chamada questão social. Aliás, questão social no século XIX era caso de polícia. Era assim que se falava. E é assim que se agia. As reivindicações sociais, então, eram sufocadas na base da porrada, literalmente. E isso deu muita revolta. Ocorreram novas sublevações populares. Ocorreu a Comuna de Paris, a primeira em 1841, a segunda em 1871. E se percebeu também revoltas na Prússia ainda, na atual Alemanha, ainda não tinha ocorrido a reunificação, em que se defendeu uma refundação do Estado Constitucional. Surgiram então teorias constitucionais, digamos assim, alternativas, em que o social seria o grande objetivo. Surgiu uma teoria mais radical de todas, seria a própria abolição do Estado, a abolição do poder, as teorias anarquistas. Essa é a visão mais radical, essa não ficou. E surgiram as doutrinas socialistas, em que os seus epítomes são justamente Karl Marx, Proudhon, Engels, os autores que vocês conhecem e na sociologia nós somos obrigados a ler bastante esses autores. O Estado liberal de direito ele fracassa no início do século XX por essa ideia de ser absenteísta total. E cria-se, nas palavras do professor Paulo Bonavides, uma obra magistral dele, do Estado liberal ao Estado social de direito, cria-se um verdadeiro fosso entre a sociedade e o Estado, já que se achava que direitos como educação, saúde, o povo que se vire, era esta a visão do Estado. Era uma visão perversa, era uma visão nociva. Com a falha do Estado liberal de direito, vão se colocar essas vertentes dessas políticas sociais nas próprias constituições. E agora as questões sociais vão se transformar em direitos sociais. Inicia-se o Estado Social de Direito, em que temos, do ponto de vista constitucional, como símbolos, a Constituição de Weimar, na Alemanha, isso no ano de 1919, e a Constituição do México de 1917, e do ponto de vista político e institucional, a Revolução Russa de 1917. Isso vai ser vários terremotos do ponto de vista constitucional, e isso também vai se difundir no ocidental. E que ocorrerá essa refundação do Estado constitucional, e que agora, no Estado Social de Direito, nós vamos ter como um aspecto mais importante a criação das normas constitucionais programáticas, metas, princípios, objetivos a serem atingidos pelo Estado, e os direitos sociais, ou direitos de segunda dimensão ou segunda geração, dimensão hoje visto como mais correto, em que tais direitos são direitos como educação, saúde, lazer, a previdência, assistência aos desamparados. É o que se encontra no Brasil, na Constituição, no seu artigo 6º, na sua lista dos direitos sociais. Mas do ponto de vista político, nós vamos ter o seguinte: comparativamente na história, o Estado Liberal de Direito vai ser o período do apogeu do poder legislativo. Os porquês foram para o poder legislativo. Era a ideia de imitação mais eficaz, e a ideologia que se tinha era que pelo poder legislativo se limitava mais eficazmente o próprio Estado. Inicia-se o Estado Social de Direito, e que tem como metas um fazer, enquanto que os direitos de primeira dimensão
eles têm como característica limitar o Estado e tem como característica um não fazer, um não realizar, uma limitação ao Estado. O Estado enquanto poder, nesse sentido. O Estado Social de Direito vai ter os direitos que exijam fazer, implementação de políticas públicas. E é trivial, por consequência, se compreender que os direitos sociais, ao exigirem fazer, dos três poderes, quem faz ou implementa é o Poder Executivo. É o Executivo, então, que nesse período histórico do Estado Social de Direito, é que vai ter um prestígio, um aumento gradativo dos seus poderes. Só que nós sabemos que quem tem poder tende a abusar dele. E assim aconteceu. E com a justificativa nobre de se implementar tais direitos sociais, começou a se permitir gradativamente um aumento do executivo e as democracias que existiram foram sendo tolhidas e começaram a surgir ditaduras. O objetivo, então, de se implementar direitos sociais, o Estado Social de Direito, também com o pavor do comunismo, ele permitiu agora um absoluto poder nas mãos do próprio executivo. Aqui eu vou pegar dados, por isso são números e volumes, de um historiador magnífico, Eric Hobsbawm, que dentre seus vários livros aqui para a utilização deste nosso encontro, eu vou citar a sua obra A Era dos Extremos, que trata da sua análise do século XX. Aqui eu coloco aqui no estudo do artigo que vai ser entregue no livro, aqui eu coloco principalmente em história recente. As pesquisas que eu fiz foi em cima do livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, o livro Pós-Guerra, de Tom Judd, Pós-Guerra mais análise na Europa do pós-guerra. Tom Judd é um autor, um historiador recém-falecido. Paul Johnson, que apesar de ser um historiador conservador, de direita, ele tem uma enorme importância quanto aos fatos e dados, mas eu lerei aqui Eric Hobsbawm, em que ele coloca o seguinte: em resumo, o liberalismo fez uma retirada durante toda a era da catástrofe, movimento que se acelerou acentuadamente depois que Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha em 1933. Tomando-se o mundo como um todo, havia talvez 35 ou mais governos constitucionais reeleitos em 1920. Isso porque temos que depender de onde situamos algumas repúblicas latino-americanas e há divergências históricas se seriam democráticas ou não. Até 1938 havia talvez 17 apenas desses estados. Em 1944, talvez 12, de um total global de 65 países que existiam até a Segunda Guerra Mundial, porque a perceber ainda que o pós-colonialismo ele só vai terminar após a Segunda Guerra Mundial. E termina Eric Hobsbawm. A tendência mundial parecia clara no sentido cada vez maior de ditaduras que estão aumentando gradativamente e agora rapidamente, principalmente depois da ascensão de Hitler em 1973 e do fascismo italiano na década ainda de 20. O Estado Social de Direito vai ter as vantagens de implementação dos direitos sociais, que vão ser previstos nas Constituições. E aqui em Portugal, na década de 20 também já começa a ditadura. Na Espanha, aqui do lado, Franco chega ao poder em 1939, a Guerra Civil Espanhola, ela se inicia em 1936. No Brasil, a Revolução de 30 deu lugar à Constituição de 34, em que há a previsão dos direitos sociais da Constituição de 1934, mas que essa tendência clara de Eric Hobsbawm, ela vai dar no Estado Novo do Brasil, de 1937, no Estado fascista, uma Constituição fascista, foi chamada de polaca no Brasil. E aqui em Portugal, o governo de Francisco Antônio de Oliveira Salazar, fascista, um ditador. Com todo respeito aos meus amigos portugueses,
encontra-se hoje no inferno, que é onde ele merece estar. O Estado social de direito, tendo essas características importantíssimas, ele vai conseguir a proeza de ser mais perverso do que o Estado liberal de direito. O Estado social de direito, com essas ditaduras sanguinárias, ele foi, esse eu coloco no meu texto, esse texto aqui é um dos capítulos da minha tese de doutorado, ele chegou a ser demoníaco. Aqui eu faço uma digressão. Genocídios ao longo da história sempre aconteceram. Nós estamos tendo agora, em 2015, genocídios na área da Síria, na área do Iraque, em Darfur, na África. Genocídios aconteceram no passado. Genocídios acontecem hoje. Infelizmente, nada leva a crer que genocídios não deixaram de acontecer. Infelizmente. Mas nunca aconteceu. Nunca na história da humanidade. Nunca aconteceu uma política deliberada de Estado e organizada para se construírem fábricas de matar gente. Isso nunca tinha acontecido. Isso é inédito. Da forma sistemática, organizada em larga escala, isso nunca tinha acontecido. O Estado social de direito, na parte referente das ditaduras em que se deu poder excessivo, uma hipertrofia ao executivo, ele foi um monstro. E Adolf Hitler, ele foi o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, em que, aqui novamente, eu coloco não a minha leitura, mas a leitura de Eric Hobsbawm, em que não somente ele, mas um autor importantíssimo, Leon Huberman, que escreveu A História da Riqueza do Homem, que é um autor importante, um marxista, um historiador marxista, ele coloca em 1936, na História da Riqueza do Homem, que a Segunda Guerra Mundial ia começar. Que estava muito claro para ele. Ele colocou no livro em 36. Então veja a dificuldade, porque é fácil você prever o futuro para o passado. É fácil você dizer, uma análise, depois que aconteceu. Isso é comum. Difícil é você antecipar tendências. Aí são coisas de mestres, nesse sentido. Mas eu lerei aqui a parte do Eric Hobsbawm. Isso levou ao poder na Alemanha e no Japão as forças políticas do militarismo e da extrema-direita, empenhadas no rompimento deliberado do status quo, muito mais pelo confronto, se necessário militar, do que pela mudança negociada aos poucos. Daí em diante, uma nova guerra mundial era não apenas previsível, mas rotineiramente prevista. Os que atingiram a idade adulta na década de 30 esperavam. As origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor sobre as suas causas do que as da Primeira Guerra, e por um motivo óbvio. Com as mais raras exceções, nenhum historiador sério jamais duvidou de que a Alemanha, o Japão e, de forma mais hesitante, a Itália, foram seus agressores. Os estados arrastados à guerra contra os três, capitalistas ou mesmo socialistas, exemplo principal da União Soviética, não queriam o conflito, e a maioria fez o que pôde para evitá-lo. Em termos mais simples, a pergunta sobre quem o que causou a Segunda Guerra Mundial pode ser respondida em duas palavras: Adolf Hitler. Isso na era dos extremos de Eric Hobsbawm. Os principais historiadores são praticamente consensuais nesse sentido. O Estado social de direito, com a hipertrofia do executivo, ele morre em 1945. Vai se iniciar o Tribunal de Nuremberg. 44, nós teremos Bretton Woods. Nós vamos ter uma série de concertações que vão ser deliberadas em Alta e na Crimeia, com aqui um autor importantíssimo da história contemporânea, que na verdade é um jornalista, mas um jornalista histórico, Jonathan Fenby, que fez uma obra magistral chamada Os Três Grandes, e que nessa obra ele faz uma biografia do período, em que ele diz que os três grandes do século XX, para o bem e para o mal, foram Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Churchill. Em que ele coloca, ele defende, isso ele, do seu ponto de vista,
ele defende que a arquitetura institucional do mundo se deu na concertação de Alta na Crimeia e nos próprios Estados Unidos, em encontros desses três e, evidentemente, com a participação desses três países que foram os principais vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. A nossa arquitetura mundial do século XXI, ela continua com essa arquitetura engendrada no final da Segunda Guerra Mundial. A nossa arquitetura, ela não corresponde mais à complexidade do século XXI, mas ela foi engendrada nesse período. Inicia-se então com Nuremberg, após esses encontros, inicia-se após Bretton Woods, inicia-se o Estado Democrático de Direito. E que o Estado Democrático de Direito ele vai ter como características uma síntese, uma cumulatividade dos direitos previstos no Estado liberal e no Estado social. Tudo que foi de bom no Estado liberal, os direitos de primeira dimensão para conter o abuso de poder, permanece no Estado Democrático de Direito. A ideia de separação de poderes permanece no Estado Democrático de Direito. A ideia de direitos sociais permanece no Estado Democrático de Direito. As normas constitucionais programáticas permaneceram e permanecem no Estado Democrático de Direito. Refunda-se após a Segunda Guerra Mundial as constituições. No Brasil, isso deu como resultado, e o seu vetor, foi a Constituição de 1946. Foi a nossa Constituição mais bem feita, comparativamente até a Constituição Federal de 88. Aqui em Portugal atrasou-se um pouco, porque Salazar não morreu, custou a morrer, e custou também a ser expulso com a Revolução dos Cravos, que completou 40 anos. Isso, 41 agora, se deu em 25 de abril de 1974. Nós vamos ter aqui, então, a Constituição Portuguesa de 1976. O Estado Democrático de Direito, ele vai ter, então, como núcleo ideológico fundamental, onde tudo vai se basear no princípio democrático. Onde, por princípio democrático, e onde um aspecto conceitual, ou seja, novamente, eu reitero, o conceito é importante para ser compreendido, mas ele não vai ser rigorosamente exato. Democracia, entenda-se como alternância necessária do poder pelo povo. Alternância necessária do poder pelo povo que participa obrigatoriamente dessa alternância por meio de eleições periódicas para este fim. E participa também de várias deliberações, o que o professor Paulo Bonavides criou de forma pioneira e chamou de democracia participativa. Mas ainda chegaremos nessa parte. E a democracia e o princípio democrático vai ser todo um processo necessariamente complexo e multifatorial, em que o Estado Democrático de Direito, não por acaso, está entre os primeiros artigos da Constituição Portuguesa, é o primeiro artigo da Constituição Federal de 88 brasileira, em que o artigo 1º, eu vou lê-lo: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Estado Democrático de Direito qualifica a democracia do próprio Estado. O Estado democrático, a democracia vem antes do Estado de Direito. Ele é mais importante do que a ideia de Estado de Direito, não somente um Estado limitado pelo princípio da legalidade, que é a concepção do Estado de Direito, mas principalmente a democracia, para ser a grande vacina, o grande vetor, para se impedir novamente que surjam ditaduras. A democracia que vai fazer com que haja essas eleições periódicas e que os titulares do poder, eles, com essas eleições, eles tenham medo de perder o poder. Eles queiram sempre nos agradar. Isso impede o arbítrio. Lembrem-se que, salvo honrosas exceções, mas o objetivo de todo político é chegar ao poder e lá permanecer. E permanecer para sempre, o mais tempo que ele puder. A ideia do Estado Democrático é impedir isso. É a ideia de alternância necessária
é impedir que canalhas permaneçam. O Estado Democrático, então, é uma ideologia da qual eu sou totalmente um fervoroso adepto dela. E como ideologia, até hoje eu não conheço melhor do que a do Estado Democrático. Concepções nós tivemos no século XIX e no século XX, como as concepções socialistas, que tudo leva a crer, ou pelo menos do ponto de vista histórico, que elas falharam. Talvez até voltem, mas tudo leva a crer que elas falharam. Isso em 1989, 1990, com a queda do muro, a implosão da União Soviética, tudo leva a crer que houve uma falha. Mas não sabemos o que vai acontecer ainda. A ideia, então, do marxismo diminui como ideologia. A ideia também da extrema-direita ligadas aos militares, ao militarismo, também diminui. Isso não é visto mais como algo razoável. Era visto, foi visto. O marxismo foi visto como algo razoável. O militarismo foi visto como algo razoável. Isso foi utilizado, maciçamente utilizado, em várias partes do mundo. Os Estados Islâmicos, eles foram utilizados e estão aumentando, mas tem como concepção a utilização do ponto de vista jurídico deles, a Sharia e o Alcorão. Mas o que parece permanecer, o que parece ser superior é o Estado Democrático. Por isso que eu falo, é uma ideologia. Com ideologia, ele tem que ser defendido, ele tem que ser preservado. Não há garantias que ele irá permanecer. Não há, do ponto de vista histórico. Mas, ao que parece ser, os países em que há mais difusão de conhecimento são os países que são Estados democráticos. Ao que parece ser. Ao que se demonstra, a difusão de informações se dão em Estados democráticos. E aqui eu coloco a ideia como democracia, em que a democracia, assim diz Norberto Bobbio, assim diz o próprio professor Paulo Bonavides, assim diz o mestre de vocês, o maior mestre de vocês, o professor Jorge Miranda, e assim disse Hans Kelsen na sua obra A Democracia, que para Norberto Bobbio, foi Bobbio que escreveu, a democracia foi a melhor obra sobre a democracia do século XX. A democracia é um fator de grau. E como grau, existem países mais democráticos e existem países menos democráticos. A democracia ela se desenvolve historicamente. Em que como saldo pode se diminuir, aumentar. Mas você pode apontar quando é que um país ele deixa de ser democrático. Ele deixa de ser um Estado democrático. Você pode apontar depois de certos fatores objetivos. Porque há uma dificuldade adicional a isso tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, excetuando a China e alguns países, e os países islâmicos, esse é um caso à parte, todos os países do mundo vão se declarar Estados democráticos. Então, as ditaduras também vão assim se declarar. Isso aumenta a dificuldade. Porque hoje, após a Segunda Guerra Mundial, o ditador não vai dizer que é ditador. O ditador vai dizer que foi eleito pelo povo. É isso que ele vai afirmar. O que, em muitas ocasiões, o que ele afirma é falacioso, é mentiroso. Só que aumenta a dificuldade. E aí a gente coloca objetivos e características de você identificar um Estado democrático. E como eu disse, são aspectos multifatoriais, mas esses fatores você soma e você percebe. Quais são esses fatores? A liberdade de manifestação do pensamento. Qualquer particular pode falar mal do governo. Qualquer particular pode falar mal sobre o que quiser. Alguém poderá aqui aparecer com alguma pergunta e dizer assim: professor Rodrigo Shoa, o
que você falou, não concordo com nada, foi péssimo, horrível o que você disse, eu acho que você deveria ir embora, deveria se colocar todos na cadeia. O Estado Democrático ele permite isso. Ele permite essa liberdade de manifestação do pensamento. Ele permite amplamente o direito de reunião. Ele permite um acesso amplo às informações. Ele permite que haja múltiplos meios de comunicação. Ele permite agora, no século XXI, uma internet livre, e que qualquer um de nós possa escrever o que quiser em qualquer blog. O Estado Democrático de Direito, ele não propõe nada como política pública, porque quem vai decidir o que é política pública vai ser o Executivo e o Legislativo, eleitos. O Estado Democrático de Direito, ele vai dizer como se mantém, mas não vai dizer o que é que se deve fazer. Mas nesse sentido, ele é absolutamente superior a todos os demais estados. E é o que nós nos encontramos. E aí você observa, se no país não existe partidos políticos livres, um partido único, não há liberdade de manifestação do pensamento, se os jornais estão sendo fechados, aí você pode apontar que esse país se declarando como Estado Democrático de Direito, democrático ele não é. Se ao contrário você percebe esses múltiplos fatores, você pode dizer que é um Estado Democrático de Direito. Se há eleições periódicas que não são fraudáveis, você pode dizer que é um Estado Democrático de Direito. Você pode dizer é uma democracia fraca, ou você pode dizer uma democracia sólida. Eu posso dizer com tranquilidade que Portugal é uma democracia muito mais sólida do que a democracia brasileira. Com tranquilidade, eu posso dizer isso. Assim como, em geral, os países europeus ocidentais são democracias muito mais sólidas que as democracias latino-americanas. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Eu posso dizer que o mais avançado do Estado Democrático de Direito estão os países da Escandinávia. Eu posso falar isso. Aqui eu já estou perto de encerrar. O Estado Democrático de Direito, então, vai ter essas características. E vai ter como características agora também, do ponto de vista dos direitos fundamentais, o surgimento dos direitos de terceira dimensão, de quarta dimensão e de quinta dimensão. Aqui é a acepção do professor Paulo Bonavides. Os de terceira dimensão são direitos que têm conotação processual. Quando se coloca na doutrina a ideia de que os direitos de terceira dimensão são os direitos difusos, a ideia do gênero humano, ou o direito à paz, isso fica muito solto. Isso faz, essa abstração, faz com que pense que seja algo chato, mas não é. Os direitos difusos têm uma conotação processual impressionante, e que no Brasil vai se dar principalmente por intermédio do Ministério Público. Aqui também, em Portugal, pelo seu órgão equivalente. Vão se dar nos Estados Unidos as chamadas class actions. No Brasil elas são civis públicas, eu não sei qual é o nome correspondente aqui em Portugal. Mas que são decisões em que não só uma pessoa é beneficiada, mas todo um grupo, uma categoria ou classe. Ou mesmo, se for para a proteção de uma área do meio ambiente, toda aquela área ser preservada, e nesse sentido não dá para identificar quem são as pessoas beneficiadas. São direitos difusos, de uma conotação prática totalmente e absolutamente necessária nesses conflitos de massa que se dão principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Em Portugal e na Europa Ocidental, onde o Brasil se espelhou, nós temos o controle abstrato de causalidade, que também são direitos difusos e, nesse sentido, os direitos de terceira dimensão, em que um órgão supremo, seja o Tribunal Constitucional, seja a Suprema Corte, no Brasil o Supremo Tribunal Federal, ao decidir uma ação de inconstitucionalidade, ele pode decidir, direta ou indiretamente, políticas públicas. Como foi o caso das cotas no Brasil para negros, como foi o caso no Brasil também, do casamento gay, recentemente, decisões do Supremo Tribunal Federal.
e em que a participação popular vai se dar, agora na chamada democracia participativa, os chamados amigos da corte, não amigos curia, ou no plural amigos curia, e nas audiências públicas que estão se realizando na Europa e que estão se multiplicando no Brasil, não somente para o Supremo Tribunal Federal, mas também, principalmente, pioneiramente, os órgãos da Justiça Federal. E que isso está previsto no Brasil no atual CPC, que está no período de vacatio legis e que se tornará operacional a partir do ano que vem. Há essa previsão no novo CPC, que revogou o CPC brasileiro de 1973. Essas são as principais características do Estado Democrático de Direito. Este é o período que nós vivemos. E aqui eu encerro, dizendo e reiterando que o Estado Democrático de Direito é uma ideologia, da qual eu sou adepto, e que existem inimigos ao Estado Democrático de Direito, e que os inimigos são todas aquelas pessoas de mente totalitária, e que esse totalitarismo existe em países como a Rússia, em países como a Coreia do Norte e os Estados Islâmicos. Não pode se tolerar países em que as mulheres não podem estudar, em que as mulheres não podem ter acesso ao nível superior, em que os gays são considerados criminosos, em que você ser ateu ou agnóstico ou acreditar em outra religião que não seja imposta pelo Estado seja considerado uma apostasia e, portanto, um crime. Não podemos tolerar isso. E eu sou adepto da intervenção. Mas esse é outro ponto. É um ponto da qual sai o foco do nosso encontro. Mas eu quero sempre deixar muito explícito, muito claro. Aqui eu termino a minha apresentação sobre as características do Estado Democrático de Direito. E falo dessas tendências que o Estado Democrático de Direito ele vai enfrentar nesse século XXI que se inicia. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado ao Leandro por essa iniciativa. Obrigado a todos.